Olá pessoal, eu sou o professor Anderson e queria falar com vocês hoje sobre conjunto dos números naturais. E para a gente falar sobre esse assunto, primeiro vamos entender o que seria um conjunto. Um conjunto é uma reunião, pessoal. Uma reunião, seja lá do que for, no nosso caso a gente vai usar números, mas a gente poderia usar símbolos. Por exemplo, eu vou fazer aqui uma reunião onde eu tenho uma estrela e tenho um coração. Uma reunião de dois elementos, limitada aqui por essa linha, e eu nomeio por uma letra maiúscula, letra A maiúsculo, que é o nome do meu conjunto. Poderia ser B, poderia ser outra letra, tá, galera? Mas hoje eu queria falar em especial dos números naturais. Só para a gente se situar, os números naturais surgiu da necessidade de contar. Então imagina, antigamente não existiam os números. Deus, quando fez a Terra, não criou os números. A gente formalizou os números para representar uma quantidade. E a primeira quantidade que houve a necessidade de ser conceituada foi os números naturais, que são os números que surgiram da necessidade de contar. Então, vamos botar um exemplo de um pastor de ovelhas que não tem número, não existe número para ele ainda. Então, ele criou vários artifícios para controlar o fluxo de entrada e saída das suas ovelhas. Então, vamos lá. Ele passou uma ovelha, ele pegava uma pedra no chão. Passou outra ovelha, pegava outra pedra no chão. No final do dia, quando as ovelhas retornavam, ele ia devolvendo essas pedras. Se não tem nenhuma pedra na mão dele, então todas as ovelhas voltaram. Se sobrou pedra, é porque tem alguma ovelha perdida. Isso, com uma quantidade pequena, é usual. Só que quando eu vou aumentando meu número de ovelhas, já fica um pouco mais complicado. E conforme foi se modernizando as coisas, a gente houve essa necessidade de ter os números. Então, os primeiros números que surgiram foram o 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Há alguns livros que não usam o 0 como número natural. Uns começam do 1, outros começam do 0. Eu, particularmente, prefiro começar do 0. Então, a gente pode representar daquela forma em linha ou pode representar numa reta, tá, pessoal? Os números naturais. Então, aqui é de forma bem informal, tá, pessoal? Como eu falo, eu gosto de falar para vocês que é sempre um bate-papo, não é uma aula, é só para a gente aproveitar e falar sobre o assunto, tá? Aqui 0, 1, 2, eu até coloquei muito, não haveria necessidade. E assim por diante, tá? 3, 4, 5. Lembrando que os números naturais, ele tem um início. Qual é o início dos números naturais? É o 0. O 0 é o início. E não tem fim. Ele vai até mais infinito, tá? Mais, e o símbolo do infinito é esse símbolo aqui. Lembra um 8 deitado, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Porque mais para frente a gente vai falar dos números inteiros e vamos olhar para o outro lado, vai ter o menos infinito. Então eu preciso falar que para cá é positivo, mais infinito. Depois a gente vai falar sobre os números inteiros para o outro lado, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido um pouco mais. Depois eu faço outros vídeos pequenos para a gente falar mais sobre o assunto. Um abraço, pessoal. Até a próxima.